Bom dia. Falar sobre emoção hoje, que é uma das coisas que acho que está em pauta desde que o homem é homem, né? As emoções. É impressionante como nós perdemos a linha com muita facilidade e outras pessoas conseguem buscar um equilíbrio, outras poucas pessoas, né? Bem, estar bem emocionalmente deixa eu até tirar o óculos, que talvez facilite, essencialmente para a nossa qualidade de vida, não? Porque, assim, se eu não estou bem emocionalmente, a minha qualidade de vida ela não vai estar bem, tenha certeza disso. Faz sentido isso, né? Pelo menos para mim faz. As emoções são as reações que temos diante das situações que vivemos e as influências do nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso humor. Nossa, o quanto o nosso humor é influenciado pelas nossas emoções. Se eu estou mal-humorado, provavelmente alguma emoção que está tomando conta e pilotando a minha vida, ou a nossa vida. Aí não tem o que dizer, né? E até mesmo altera a saúde. Uma emoção ruim, com certeza você vai senti-la, se não no momento, logo depois no corpo. É dor nas costas, é dor no pescoço, é dor de garganta, é dor de cabeça, é um problema de coração, é um problema de estômago, o medo. O medo é um grande problema, né, de estômago. Quem tem medo sabe. Por isso é importante saber reconhecer, expressar e até gerenciar as nossas emoções e também entender. Claro, a dos outros. Como é que eu vou entender a dos outros? Eu preciso começar a entender a minha. Se eu sei como eu funciono, ou pelo menos eu tenho uma ideia de como as emoções funcionam, provavelmente eu vou começar a compreender um pouco melhor que os outros também têm emoções e que eles funcionam de uma maneira, cada um da sua, mas que existe alguma coisa por detrás daquele comportamento ou das reações às outras pessoas. Quando estamos bem emocionalmente, confirma para mim isso e vê se não faz sentido o que eu vou falar. Nós nos sentimos muito mais confiantes, motivados, felizes, equilibrados, temos a facilidade para lidar com os desafios, com as mudanças e, com certeza, com os conflitos que surgem no dia a dia. E eu sei disso. O dia a dia, é raro termos um dia a dia sem conflito, ou sem obstáculos, ou que, sabe, aquele dia que corre tranquilo. Acontece de vez em quando. Mas, de qualquer maneira, é importante, se nós estarmos equilibrados, nós vamos passar muito melhor esse dia. Além disso, nós temos mais capacidades quando nós estamos bem emocionalmente para aprender, criar, inovar e, claro, nos relacionar com pessoas. Por outro lado, também, quando estamos mal emocionalmente, aí você talvez possa até estar de acordo comigo, nós sentimos muito mais insegurança, desânimo, tristeza, estresse. Temos mais dificuldades para enfrentar as situações e podemos sim desenvolver sintomas físicos e até mentais. Como, por exemplo, eu já citei algumas dores do corpo, mas também tem aquela dor na nuca. Isso é uma coisa que acontece no corpo. Por exemplo, insônias. Insônias, plural, porque para quem fica a noite inteira ou vários dias com insônia, insônias. Mas também insônia, ansiedade, depressão, a baixa autoestima é complicadíssimo, porque ela gera mais um monte de coisa. A frustrações, solidão, já venho falando de solidão, né, nesse tempo da modernidade, da comunicação, é pessoas sentindo solidão, é algo imensurável, entre outras, claro. Portanto, é sim fundamental cuidarmos da nossa saúde emocional, assim como cuidamos com certeza, da saúde física. Normalmente as pessoas fazem um check-up de cada 6 meses ou a cada ano, ou, por exemplo, começa a ter uma dor em algum lugar, ou no estômago, ou no braço, ou nas costas, ou qualquer coisa que seja, normalmente a pessoa vai buscar um médico. Não é assim? A parte emocional também. Por isso, existem algumas práticas que podem nos ajudar, e eu vou citar aqui algumas, acho que umas quatro que vêm na cabeça. Por exemplo, uma delas que eu gosto muito é a meditação. A meditação é uma técnica que nos ajuda, tenha certeza, a focar no momento presente. Claro, quando nós começamos a aprender a fazer, a meditar, a tirar aqueles pensamentos futuros, quando você começa a relaxar, vem todas, a agenda da semana inteira aparece na cabeça, né? É impressionante. Mas tem técnica que pode esvaziar, sim, os seus pensamentos.
e aí focar mais no presente. E, claro, com certeza a pessoa sai do relaxamento com muito mais leve, pelo menos assim, tirando pensamentos negativos e talvez até aliviando algumas emoções também limitantes. E, com certeza, a meditação, ela nos traz calma, clareza, ela nos traz consciência de nós mesmos. Isso é muito importante. Ok? Uma outra, e essa eu aconselho sempre a todos, é buscar terapia, seja lá com quem você quiser. Vá buscar uma terapia, pessoas que você confia, porque terapia é o processo de autoconhecimento. Na verdade, a palavra vem lá do aramaico, que mais ou menos significa pessoas que se autocuram. Isso é terapia. Então, a terapia é importante, porque você vai se conhecer, você vai conhecer técnicas e vai saber, ao longo do tempo, claro, a buscar como se curar e parar de depender de outras pessoas. E a terapia é um processo que nos ajuda, sim, a entender e, muitas vezes, na sua maioria, resolver os nossos conflitos internos e externos. E a terapia também, ela nos oferece uma coisa legal, um espaço de escuta, porque muita gente não tem aquela pessoa que possa estar te escutando. Normalmente você quer falar alguma coisa, você precisa desabafar sem crítica, sem julgamento, uma coisa mais tranquila, e isso é legal, porque a terapia normalmente se consegue isso. E claro, normalmente tem um acolhimento mais com mais orientação, e isso é importante. Uma outra coisa também, praticar atividades físicas. Não é muito meu caso. Até que eu, de vez em quando eu ando um pouco, eu gosto de andar, e às vezes eu saio aqui na minha cidade à noite, ando 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 2, vou e volto, e daqui a pouquinho, inclusive, eu estou indo, porque o horário que eu estou fazendo essa live, e estou gravando também, é quase meia-noite, meia-noite e 20. Então, daqui a pouquinho eu gosto, nesse horário da madrugada, pegar o cachorro e andar na praia, na rua. É gostoso isso. Aqui é tranquilo. E porque, assim, as atividades físicas, elas liberam endorfinas, e isso é importante, que são hormônios que nos dão a sensação de bem-estar, a sensação de prazer, a sensação de relaxamento. Percebe? Então é importante, sim, fazer qualquer atividade que você queira, que você goste, principalmente. Não faça aquilo que você não gosta, porque normalmente você vai acabar desistindo rapidamente. E também as atividades físicas ajudam a melhorar o nosso condicionamento no processo de uma autoimagem. E claro, dependendo daquilo que você busca, ok? Uma outra, e essa eu gosto muito, é buscar um hobby. Eu não sei qual é o seu hobby. Eu descobri um hobby, apesar de faz um tempo que eu não mexo na minha tal oficina, mexer com madeira. Eu descobri na pandemia como é gostoso mexer com madeira, como é gostoso pegar as ferramentas e transformar a madeira. Isso foi um hobby que eu achei. De qualquer maneira, os hobbies, eles são atividades que eles dão uma satisfação, eles trazem diversão, eles ajudam na criatividade. Qual seja o hobby, não importa. Eles nos permitem expressar, inclusive, talentos, capacidades que às vezes, muitas vezes, nós não sabemos que temos. Acabam despertando também interesses e paixões. Olha, paixão, claro, você começa a gostar de alguma coisa, você fica apaixonado atrás daquilo. E isso é muito legal. Uma outra coisa importante é manter uma alimentação saudável, que já não é muito meu caso, né? Venhamos e convenhamos. E eu, claro, eu sei até onde eu posso ir e não. Mas, de qualquer maneira, é recomendado para você que gosta de ter uma alimentação ou é regulado na alimentação, uma alimentação mais saudável, porque a alimentação saudável ela fornece, com certeza, nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo, do organismo e do cérebro também. Claro que apesar de eu como um pouquinho só a mais, não é muito não, mas algumas pessoas dizem que é muito a mais, mas eu como um pouco a mais, mas adoro frutas, legumes, verduras, eu como muito e disso. E evito, inclusive, carne. Eu como muito pouco carne, gosto muito de peixe. Apesar de comer, eu tenho menos refeições, eu como mais as refeições, mas como menos por dia. Esse é o meu jeito que eu aprendi. Mas, por exemplo, eu gosto muito do verde, e assim, de todos os tipos de verde, inclusive de misturar. Isso faz bem. E, claro, frutas. Frutas eu acredito ser realmente importante. Mas tudo bem, cada um faz aquilo que é melhor para si. E, por último, uma recomendação minha, pelo menos, e isso eu acho importantíssimo, é ter amigos. Presta atenção nisso. Não precisa ter uma quantidade enorme de amigos, amigas.
um amigo, uma amiga, dois amigos, dois amigas, duas amigas, poucos, mas tenham amigos. É importante ter esse relacionamento. É como uma rede de apoio, que ela é formada pelas pessoas que normalmente gostam da gente, que nos respeitam, e claro, tem que ser isso aí de volta, tá? E normalmente essas pessoas acabam elas se apoiando, e isso é muito importante, inclusive em alguns momentos específicos. E essas pessoas, claro, quando você forma essa rede, elas nos dão carinho, companhia, suporte, e principalmente um suporte emocional, muitas vezes necessários. E essas são apenas algumas dicas para um bem-estar emocional, mas, de qualquer maneira, lembre-se, cada pessoa é única e tem, com certeza, as suas próprias necessidades e preferências. Não sou eu aqui que vou dizer qual é a sua. De qualquer maneira, é importante você buscar coisas que possam trazer um equilíbrio emocional para você. Por isso, procure encontrar aquilo que te faz bem e aquilo que te faz feliz. E se você precisar de ajuda profissional ou de alguém em quem confie, claro, não precisa, não hesite, pode chamar qualquer pessoa da equipe de dimensão, que com certeza nós estaremos dispostos a poder estar com você, apoiando naquilo que for possível. Ok? Muito bem. O estar bem emocionalmente não é só um direito e um dever. Não é só um direito, é um dever de todos nós. Isso aqui eu estou plagiando aquelas propagandas políticas, que eu achei legal isso, né? Estar bem emocionalmente é um direito e um dever de todos nós, mas é estar bem, não vou falar de outra coisa, na parte emocional, tá? Então, cuide-se. E hoje eu vou ensinar para você uma técnica que serve para limpar padrões de pensamentos negativos. Elas são técnicas simples, que, para mim, pelo menos, me ajudou e continua me ajudando. Hoje já está mais no meu automático, tá? Então, assim, ela vai limpar pensamentos negativos, emoções, dores físicas, dores emocionais, e até mesmo, dependendo de como você for mais profundo, até mesmo algumas crenças limitantes, tá? E ela consiste em 4 passos simples. E o nome disso chama sintomatologia. Olha que nome. Como é que essas pessoas têm capacidade de dar nome assim? Espera aí que eu até que preciso colocar aqui para você essa parte que eu vou pôr aqui algumas fotos para ajudar com que você entenda o processo. Então, esse vai ser o primeiro passo. Sintomatologia. Olha o nome. É assim, eles inventam cada nome, acho que é exatamente para complicar as nossas vidas, né? Não sei. E, inclusive, na PNL eu vou falar, tem algumas técnicas que eu sou apaixonado. Carlos, qual é a técnica? Não pergunta, porque é um nome desse tamanho, parece grego. Sabe? É maluco, mas tudo bem, eu sei a técnica, conheço a técnica, mas não lembro do nome. De qualquer maneira, a sintomatologia é uma análise apenas detalhada dos sintomas para quê? Para melhorar, para que você possa interpretar o que está acontecendo com você. É um estudo de interpretações dos sinais que nós temos e dos nossos sintomas, dos sintomas presentes. Ok? E o primeiro passo, e é esse que está aqui, é exatamente identificar o que você está sentindo ou pensando, porque normalmente quando você sente, você pensa, você sente. É uma sequência, você sentiu, você está pensando. E às vezes são pensamentos que normalmente nós não conseguimos captar de imediato ou racionalmente, tá? Então, por isso que existe essa forma. E uma delas, eu vou dar o meu exemplo. Então, por exemplo, eu fui, como eu passei por isso, eu vou dar um exemplo de timidez, de o medo de me expor. Nesse exemplo, eu estou com medo, por exemplo, de falar em público. Eu preciso entender o que acontece, porque quando vem a sensação que é dor na barriga, é um frio no estômago, é uma dor no pescoço, sabe aquela trava, fica sem ar, dói as costas, a gente começa a tremer, dá vontade de ir ao banheiro, isso são os sintomas. Isso exatamente é onde a gente busca com a sintomatologia, ok? Então, eu sabendo o sintoma, olha que legal, eu vi o sintoma, vai chegar a uma conclusão que eu estou com medo de me expor, perfeito? Vai e anota isso, porque você tem os sintomas, não se pode ser a frustração, a solidão, a raiva, o nervosismo, pode ser o que é ciúme, pode ser o que você quiser. É importante você identificar. Se sentiu, identifica o que é isso. Para começar, é o primeiro passo. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho vai servir. Presta atenção nisso. Eu canso de falar isso.
Então, assim, se eu não sei quem eu sou, ser qualquer coisa serve. Se eu não sei o que eu estou sentindo, saber qualquer coisa também serve. Qualquer remédio vem. E não é por aí. É necessário nós sabermos o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é isso, é ter consciência. Veio a coisa, inclusive uma coisa legal, quando nós começamos a perceber, a começar a tentar perceber o que está acontecendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou entrar para fazer uma apresentação e começo a sentir dor no estômago, aquele vazio na barriga, aquela falta de ar. Eu começo a prestar atenção no que eu estou sentindo, essas sensações já diminuem. Só o fato de eu começar a buscar aonde estão as sensações, ok? Então tá. Aí eu tirei a conclusão, no meu caso, que a sensação veio porque eu estou com medo de me expor. Este é o primeiro passo. Agora vamos atrás do segundo passo. Eu não sei se aqui passa escolher outro ativo. Vamos escolher um outro ativo aqui. Não sei como é que funciona isso direito. Segundo passo. Ok. Vamos no segundo passo. Segundo passo é bom. Segundo passo. Muito bem. O segundo passo é se perguntar. É uma questão. Pergunte-se, isso é muito claro. Pergunte-se o que está por trás deste sintoma. Ok? Essa é uma pergunta que quando a gente começa a pôr no nosso automático essas pequenas perguntas para tudo na vida, para todos os desafios, para os obstáculos que vão aparecendo na vida, fica muito mais fácil o nosso cérebro já ter um caminho que te busca já trazer respostas. Então, essa é uma das primeiras perguntas. É assim, o que está por trás desse sintoma? Eu vou usar o meu exemplo, que é exatamente da timidez. Então, assim, eu acho, no caso da timidez, que começou a me dar tudo aquilo, eu sei que é o medo de me expor, então, assim, eu me pergunto o porquê de tudo isso? Porque talvez eu vou pensar que eu ou vou me sair mal e também, provavelmente, eu vou ser julgado por me sair mal na apresentação. Eu encontrei já uma questão, olha que legal, eu já encontrei algo que vai fazer diferença e vai me trazer um pouco mais de luz. Essa é a segunda, presta atenção, depois você anota. Aí tem a terceira. Vamos passar para a terceira aqui, não sei como é que passa. Aqui, está aqui, terceira. Vamos escolher outra aqui. Ainda vou aprender a mexer melhor nisso aqui, mas tudo bem, vamos junto, vamos caminhando. Isso não me apetece, não. De qualquer maneira, a terceira, e você depois pode anotar, que nós chamamos de impacto, ok? É se perguntar qual é o impacto deste problema na sua vida. Eu vou falar na minha. Então, por o meu exemplo da timidez, qual é o impacto que isso, o medo de me expor, de ser julgado, de ser criticado, pode trazer? O impacto, exatamente, eu evito situações em que eu tenho que me expor e isso me impede de crescer profissionalmente e pessoalmente. Esse é o grande impacto. Ele vai me impedir de ter sucesso. Eu vou dar um exemplo simples de paquera. Então, de repente, eu quero paquerar alguém e eu tenho toda aquela timidez de me expor. Claro, o que eu vou perder? O que eu ganho? Qual é o impacto desse medo todo? É que eu não vou conseguir me relacionar. Então, no caso da timidez, eu não vou conseguir me expor, eu vou deixar de fazer uma apresentação, eu vou deixar, por exemplo, eu já deixei, inclusive, muitas vezes de fazer apresentações, eu deixei de ser um ator de teatro, adorava, era um sonho estar em cima do palco fazendo teatro. Hoje não quero mais, mas na minha época de juventude é o que eu queria muito. Então, assim, isso me impedia. Então, esse é o grande impacto, é saber o que vai impactar na sua vida. Escreve. Depois, por último e quarto, aí vem a última pergunta, que é, deixa eu pôr aqui, legal, está aqui, a necessidade. E isso é uma das coisas, essa é uma das questões muito, muito importantes, porque se você pergunta, se você começa a entender qual é a necessidade que você tem para resolver este problema, é onde começa a vir a chave. Por exemplo, no meu caso da timidez, a necessidade é que eu desenvolva ou precisasse desenvolver a minha autoconfiança e a minha habilidade de comunicação. Pronto. Então eu preciso de desenvolver a minha autoconfiança. Legal. Olha só, é um caminho, é um sinal, é uma estrada. Eu também preciso desenvolver a minha habilidade de me comunicar. Então, eu já encontrei alguns caminhos para poder resolver aquilo que estava mexendo comigo. 4 passos, 4 perguntas
para você poder identificar aquilo que está te pegando. No meu caso, da timidez, foi uma das coisas que eu fiz várias, tá? Essa foi uma das coisas que eu fiz para poder ir em busca de algo que eu pudesse estar equilibrado o suficiente, com confiança suficiente, com coragem suficiente, para poder olhar nos olhos das pessoas, para poder entender que a crítica do outro é apenas do outro. Na realidade, a crítica do outro é apenas e somente a opinião do outro. E muitas vezes eu vejo pessoas, às vezes, por exemplo, tem uma palestra com 100 pessoas, uma fez uma crítica negativa, pronto, caiu o mundo. Ela dá mais atenção àquele negativo do que os 99 positivos. Isso nós aprendemos, nós normalmente somos educados a reagir desta maneira na vida, ok? Então aqui tem algumas, deixa eu parar a apresentação, aqui tem algumas poucas coisas que eu acho que quatro perguntinhas simples, deixa eu parar de compartilhar aqui, estar com você, quatro perguntinhas que, após você ter esse conjunto de perguntas, com certeza você vai ter uma visão muito mais clara do seu estado atual. E, principalmente, aí é onde entra o coach, do seu estado desejado. É bacana demais. Isso são pequenas coisas que a PNL e outras técnicas também, como análise transacional, psicodrama e etc., terapia ericksoniana, e tem várias técnicas que nos ajudam. Você vê, 4 perguntas, ela não vai resolver o seu problema, mas ela te dá um caminho que normalmente você vê, tem pessoas que ficam perdidas, eu estou me sentindo sozinho ou sozinha, pronto, está perdido, está no meio do turbilhão, estou com uma ansiedade monstruosa, não sabe resolver, está no meio do turbilhão. É necessário colocar a mente exatamente nas sensações do corpo, se fazer perguntas, se possível, no começo escrever, para que você possa sair deste turbilhão e começar a encontrar um caminho. Tá legal. Então, meu problema, por exemplo, era exatamente resolver autoconfiança e comunicação. É onde eu fui atrás. Isso em 1992, 93, no começo dos anos 90. Aí eu acabei achando a PNL, a Programação Neurolinguística, fiz o meu primeiro curso de PNL lá na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, e aí fui indo, encontrei treinamentos que me ajudassem, comecei a trabalhar num treinamento, e aí fiquei alguns anos naquele treinamento, comecei a buscar um monte de técnicas, e assim, parecia que aquela caixa de Pandora, aquela caixa mágica, sabe, aquele baluarte de técnicas começaram a desaflorar, a aparecer na minha vida. E, claro, hoje eu tenho, sim, eu garanto isso, muito mais equilíbrio para passar por um monte de desafios. Vou bater de frente com algumas outras? Claro. Então, você pode, sim, usar a PNL e as outras técnicas, como eu falei, e criar uma ponte entre tudo isso. Por exemplo, de repente, uma técnica como âncora, que é uma coisa que você já faz. Muitas vezes nós usamos âncoras negativas, porque não sabemos que âncora é âncora, o que é âncora. E quando você sabe o que é uma âncora e como ela vem, e por que ela vem, como ela é feita e como ela é desfeita, fica muito mais fácil nós ancorarmos coisas melhores. Pode ser usada metáforas, por exemplo, pode ser usada uma ressignificação, ou na mesma terapia, ou outras tantas técnicas. Por isso que foi criado Waves. Waves é um curso 100% online que oferece, sim, em torno de 15 técnicas, mais ou menos, em 10 aulas, ao vivo. E sem perder tempo, você não vai ficar perdendo tempo, essa técnica, como é que é, de onde ela veio, por que veio, então você aprende qual é a técnica, como ela é, e aprende a usar, já sai aprendendo, sem tempo de precisar ficar aprendendo muito sobre alguma coisa. O tempo, ele urge, ele é muito rápido, e sem saber como usar de imediato. E isso é mais legal no seu dia a dia. Logo mais eu vou estar realizando a primeira grande aula gratuita, e essa vai ser assim, uma aula fechada, vai ser no Zoom, gratuita, onde você vai começar a entender o que significa ter técnicas, obter técnicas. Eu venho dando algumas, né, pequenas, para que você entenda, e essa da aula gratuita, com certeza, você vai acabar a aula e vai sentir a grande diferença na primeira aula. E para isso você vai precisar entrar no grupo do Zap, é um grupo do Zap fechado. Eu vou pôr, acabando a live, eu vou pôr aqui na descrição. E é um grupo que não tem mensagens, tá? Vão ter as minhas mensagens, ele é fechado. Então, de vez em quando eu ponho uma mensagem que vai ter o Zoom, o link, a data do treinamento, e lá no Zoom, aí sim, nós vamos conversar a respeito de tudo, de informações, de como procede, quais são os métodos, e assim vai, tá? E legal, porque acredito que você,
começa a perceber o quanto é importante ter ferramentas para o seu dia a dia. Ferramentas simples, ferramentas práticas, ferramentas que acabam fazendo a grande diferença na maneira de você ver o seu mundo e de reagir a tudo aquilo de maneira, com certeza, mais adequada, mais proativa, de maneira que você possa se sentir bem após a reação. Essa é a ideia. Ter momentos mais felizes, né? Porque a vida ela já bate tanto, né? Pelo menos, não sei se é você, mas para mim, vira e volta, sabe? É pancada para lá, é pancada para cá, sabe? É gente com crítica, é gente chata, é gente sempre querendo do seu jeito. E nós vivemos na parte social, não tem como fugir disso. Eu não posso ir morar numa ilha. Até posso, mas não quero. Então faz parte disso. Como conviver bem? Como vou conviver bem com uma pessoa que é chata, que no seu caso, que você acha a pessoa chata, com certeza ela não se acha chata, e ela provavelmente deve achar o mesmo de você. Como conviver com esses, sabe, com esses dois pesos? Porque, claro, você tem sempre razão, lembre-se disso. Você tem razão sempre, e o outro também. Este que é o problema. E quando nós começamos a entender que todos nós temos a razão, vamos buscar um equilíbrio e entender por que o outro tem aquela razão e você tem essa. Por que o outro pensa do aquele jeito e você pensa do seu jeito. E, de repente, quem está certo, quem está errado? Eu acho que ninguém. Eu acho que existe um equilíbrio e uns porquês. E quando nós começamos a entender isso, os nossos relacionamentos eles fluem com muito mais facilidade. Fica mais divertido se relacionar. E eu escuto pessoas, não quero mais saber de namorar, não quero mais saber e tal. Por quê? Claro, porque tem dificuldades, e aí é muito mais fácil. Fica sozinho, aí depois está sozinho e fica em depressão. Aí está em depressão porque não aguenta ficar sozinho, mas ele quer ficar com alguém, não quer ficar com alguém. Cara, que gente doida, não pode ser assim. Resolva-se. E o primeiro ponto é gostar de si. Uma das coisas que nós aprendemos, principalmente nos cursos de dimensão, é você sair do primeiro curso, seja ele o expandido ou questão, você sai do primeiro curso aprendendo e, com certeza, já gostando mais de si. Porque como você pode gostar de alguém se você não gosta de si? Não faz sentido, na minha cabeça, pelo menos, não faz sentido eu gostar do outro se eu não gosto de mim. Não sei se para você que está me ouvindo faz sentido isso. E mais ainda, coisa que faz menos sentido, eu querer que o outro goste de mim se eu não gosto. Eu gosto mais ou menos. O outro vai gostar mais ou menos, menos, né? Por que ele tem a obrigação de gostar? E a coisa vai por aí, tanto no respeito como na aceitação, e etc, 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 ok? É tão divertido. A comunicação é tão divertida, as técnicas são tão divertidas. E eu vou te falar, a cabeça humana é uma das coisas mais ricas que tem. E eu adoro aprender, porque cada cabeça louca que eu encontro com a minha cabeça louca, é muito legal isso, porque nós conseguimos criar e nos divertir, muitas vezes até mesmo quando a pessoa está com uma dificuldade, de repente, quando a maneira dela ver a dificuldade muda, se ela tiver um pouco mais de humor, um pouco mais de flexibilidade, muda completamente. Ok? É assim que eu penso, pelo menos. Errado ou certo, sei lá. Vamos lá. De qualquer maneira, espero você no grupo Zap. E em relação a essa live, se você gostou ou se você não gostou, dá o like do mesmo jeito que me ajuda, tá? Gostei, dá 2 likes, não sei se pode. Se você não gostar, dá pelo menos um like. Um like tá ótimo, né? É o like de quem não gostou, dá um. E escreva qualquer coisa. Né? É legal você fazer um comentário. Foi legal, não foi legal? Gostei, quero saber mais de outra coisa. Qualquer comentário, faz um oi. Um oi já é o suficiente. Ajuda o Instagram, o Facebook, o YouTube a levar mais longe. E não preciso levar mais longe para pessoas desconhecidas, para as próprias pessoas que me seguem. Normalmente acaba não indo para todos, acaba não chegando para todos, ok? Isso vai me ajudar muito. E aguardo você no grupo. E segunda-feira, não vou fazer live amanhã, porque nós vamos estar em treinamento nessa sexta. Mas segunda-feira eu venho com mais uma live, já falando mais ainda, até mesmo do próprio Waves, e com mais uma ferramenta simples e que faz diferença na vida. Reveja depois a live. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. São apenas 4 etapas que você faz para saber para onde e como ir, ok? Fui. Abraço muito grande. Tchau.